O primeiro presidente dessa República Liberal, a primeira figura a exercer o cargo do executivo nessa República Liberal, vai ser um cara chamado, vai ser um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra. O presidente Dutra, que assume em 1946, passando o cargo em 1950. E, senhores, o governo Dutra é um governo interessante. Por quê? Porque o governo Dutra vai se deparar com alguns desafios que estão inseridos no contexto externo, no contexto do cenário internacional desse período aqui. Galera, pega aí, 46, 50. Acabou de acabar o quê? Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou de terminar. A gente está entrando num contexto aí, num consenso de Guerra Fria, beleza? A Guerra Fria começa a se apresentar nesse momento aí. E falando aí desse contexto, que é um contexto mundial de Guerra Fria, é necessário que o governo Dutra consiga tomar, que o governo Dutra consiga escolher entre os dois elos, entre as duas posições que existem nesse período de Guerra Fria. O governo Dutra vai ter que fazer opção ou pelo bloco capitalista dos Estados Unidos ou pelo bloco socialista da União Soviética. Ou seja, o governo precisa fazer uma opção muito clara. E o governo Dutra faz uma opção claríssima, senhores. O governo Dutra opta diretamente pelo alinhamento com os Estados Unidos nesse contexto. O governo Dutra está diretamente ligado no governo norte-americano. Inclusive, os historiadores afirmam que nesse momento aqui acontece um alinhamento automático. O Brasil se alinha aos Estados Unidos sem negociar qualquer barganha para isso. O Brasil vai se alinhar com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, inclusive tomando medidas restritivas, medidas contrárias à presença soviética no país. Por exemplo, se a gente pensa esse alinhamento automático aqui, a gente pode dar alguns exemplos significativos. Pode pensar, por exemplo, em termos de alinhamento automático, a cassação do PCB. O Partido Comunista do Brasil, nesse momento, como era chamado, posteriormente Partido Comunista Brasileiro, o PCB vai ser cassado em 1947 pelo presidente Dutra. Nesse contexto aqui, senhores, a cassação do PCB é uma amostra, é um indício, é um elemento que promove esse alinhamento, essa aproximação com os Estados Unidos. Estou caçando o Partido Comunista do Brasil, um partido que tem uma determinada ligação aí com a União Soviética. Tudo bem? Além da cassação do PCB, senhores, o governo Dutra vai promover uma medida extremamente complicada nesse contexto. O governo Dutra vai romper, ele promove o rompimento com a União Soviética. O governo Dutra rompe relações com os soviéticos, que tinham acabado de ser estabelecidas novamente. Beleza? O governo Dutra vai romper essas relações aqui com a União Soviética. É até curioso, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos durante a Guerra Fria, eles não romperam relações com a União Soviética. O governo Dutra ele vai tentar ser, mais realista que o rei, e rompe relações com os soviéticos sem qualquer constrangimento aqui nesse contexto em 47. Ou seja, tomando ações que demonstram esse alinhamento automático mesmo do governo Dutra. Além disso, o governo Dutra ele vai se filiar, digamos assim, ele vai colocar dentro do sistema interamericano. O sistema interamericano que eu digo nesse contexto é composto basicamente por um tratado internacional, um tratado militar no caso, e por uma organização internacional. Quando eu penso no tratado, eu penso no tratado que a gente chama de TIAR. TIAR é uma sigla, senhores, para Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse TIAR ele vai ser um tratado importante que vai ser firmado entre os diversos países da América para cooperação militar caso de algum ataque aconteça aí ao continente americano. É claro que nesse contexto o ataque seria um ataque de um país soviético, de um país comunista, da União Soviética, ou coisa do tipo. Era o que é pensado nesse momento. Além disso, o Brasil vai integrar uma organização que existe até hoje, assim como o TIAR, conhecida como OEA, a Organização dos Estados Americanos.
A OEA vai ser uma organização que tem ali na cabeceira os Estados Unidos, né, e coordena, conserta as posições dos países da América nesse contexto de Guerra Fria. Portanto, o Brasil acaba aderindo ao bloco capitalista muito diretamente, acaba aderindo ao bloco liderado pelos Estados Unidos com muita clareza, com uma posição muito firme nesse contexto aqui. Tudo bem? Então, esse alinhamento automático é uma das marcas do governo Dutra, sem sombra de dúvidas, é uma escolha feita pelo governo nesse ambiente de Guerra Fria. Então, gente, essa é uma das marcas aí que a gente vai ver no governo inicial dessa República Liberal, mas esse governo merece alguns comentários importantes no aspecto econômico, tá?